Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor no capítulo 14 de Êxodo. Nós vamos fazer a leitura do versículo 15 até o versículo 31. É importante você prestar atenção também na leitura bíblica para que você possa entender o contexto. Nosso desejo é que você aprenda a palavra de Deus e tire lições para a sua vida. Diz assim o texto sagrado: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele e atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro, à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Por esta passagem tão bonita, tão importante, tão histórica, do povo de Israel. E nós bendizemos ao Senhor, porque o Deus de Israel é o nosso Deus.
e com toda certeza tem todo zelo e todo cuidado para conosco que andamos na sua presença, buscando fazer a sua vontade, aceitando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário e tendo o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Então isso é de suma importância. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vale lembrar que a vida cristã, ela não pode ser só palavras. Se ela for só palavras, ela não é vida cristã. Ela é uma teoria somente, porque Jesus Cristo, ele disse que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, e o que passar disso é proveniente do maligno. Então, a sua atitude tem que acompanhar aquilo que sai da sua boca. Se você se diz um cristão, então você precisa viver como um cristão. Se você se diz temente a Deus, você precisa andar no temor de Deus. Se você diz, eu tenho Deus na minha vida, então você tem que andar como alguém que tem Deus na vida. E eu tenho certeza que se você se policiar, e eu também, e todos aqueles que se dizem cristãos, nós só iremos crescer na presença do Senhor, na comunhão e na graça do Senhor Jesus Cristo, porque os ensinos da palavra de Deus são vida para nós. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, diz o salmista, não é verdade? Glória a Deus por isso. Então, a primeira lição, olhando para este texto, a primeira lição que nós enxergamos aqui é que o ódio cega. O ódio, ele apaga a chama, a luz do coração do ser humano. E Faraó, provavelmente ele não sabia o que era perder. Talvez no nível horizontal, na face da terra, nos seus dias, ele fosse o grande maioral. Mas agora ele estava guerreando com Deus. E ele perdeu inúmeras batalhas para Deus. E ele quer se vingar de Israel. Ele quer agora matar os israelitas pelas pragas que ocorreram no Egito, pelo seu filho que morreu, pelos filhos dos egípcios. Então ele está cheio de ódio e ele não consegue perceber que jamais ele vai ganhar uma luta com Deus, né? Então o ódio cega. Cuidado com este sentimento, ele é maligno, ele corrói o coração, né? O Senhor está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. E é importante que tenhamos esse sentimento de colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor, para que o Senhor trabalhe a nossa vida. É do coração que procede todas as saídas da vida. Então, vamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que o coração, ele é enganoso. E Faraó, então, na sua cegueira, ele não consegue perceber o risco, o perigo em que ele está colocando todo o seu exército. E ele agora está mais eufórico ainda, porque ele está alcançando os filhos de Israel, e ele, na sua sede de vingança, ele acelera o passo do exército. Mas à frente do povo de Deus há um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 19 do capítulo 14 diz algo que é tremendo. O anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel,
se retirou e ia agora atrás, numa coluna de nuvem. Se retirou diante deles e pôs-se atrás. E ia entre Israel e os egípcios. E aquela nuvem, aquela coluna de nuvem tornou-se escuridão para os egípcios, mas para o povo de Deus, claridade. Olhe que Deus tremendo! É coisa de Deus, não é coisa de homem. Deus está dizendo: olha, não mexa com o meu povo, porque está mexendo comigo. Está mexendo comigo. Escuridão, trevas, para os inimigos, para atrasar os seus passos. Claridade para esses, para que eles continuem a marcha. Moisés, ele estendeu a sua mão quando ele saiu do outro lado, com todo o povo de Israel. Esta atitude marcava o fim do exército egípcio. Mas antes de falarmos deste fim, precisamos falar da forma maravilhosa como este mar foi aberto. O Senhor disse: estende a sua vara, Moisés, sobre o mar. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. Imagine, tente imaginar isto. Aquela água minguando e formando colunas, um caminho. E o povo de Deus passando. Faraó cego, movido pelo ódio, entra atrás. Em meio à escuridão que a nuvem lhes proporcionava. Mas a passada deles ainda assim era mais rápida do que a do povo de Israel. E vale lembrar que no meio do povo estavam idosos e crianças, e eles estavam a cavalo, com carruagens. Mas a palavra do Senhor, no versículo de número 24, diz: aconteceu na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e os alvoroçou, tirou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, ao ponto de que os soldados egípcios diziam: vamos fugir de Israel, porque o Senhor peleja contra nós, contra os egípcios. Mas como eles estavam debaixo da autoridade de Faraó, eles avançavam. A nuvem não fora suficiente, então o Senhor vai lá e começa a arrancar as rodas. O Senhor começa a criar defeitos para os atrasar. E quando sai do outro lado, o último israelita, disse o Senhor a Moisés: estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre eles,
e eu seja glorificado. E assim Moisés fez, e assim Deus salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu a grande mão poderosa de Deus que o Senhor mostrara aos egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés. E eu quero dizer para você hoje, ouse a crer em Deus. Permita-se a crer em Deus. Talvez exista em você uma incredulidade que você não quer que ela exista em você. Então rompa com ela e ouse acreditar. Por quê? Porque este nosso Deus, Ele é o Deus de milagre. Ele é luz na escuridão. Ele é um caminho no deserto. Ele é caminho no meio do mar. Ele é o Deus do impossível. Ele fez o impossível para Israel, para mudar a sorte de Israel. Ele vai fazer o impossível na sua vida também, se você ousar a crer. Porque a palavra do Senhor é verdade, ela não mente. E o Senhor diz assim: quem crer vai ver a glória de Deus. Aleluia! O anjo do Senhor estava lá, guiando o povo. O inimigo veio por trás, o anjo fica entre eles. Como quem diz, no povo de Deus ninguém toca, o povo de Deus ninguém alcança, o povo de Deus ninguém para. E se você é povo de Deus, ninguém vai te alcançar, ninguém vai te parar, porque o Senhor da tua marcha, o teu capitão é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu general, Ele é que dita a marcha. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Aceite-se a ser blindado pelo Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, o anjo do Senhor acompanha. O salmista diz isso, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E quantos livramentos o Senhor já não te deu? Já te deu tantos que você nem sabe que recebeu. Foi naquela situação de assalto, foi naquela situação de acidente de trânsito, de acidente de trabalho, ali na sua casa mesmo. Foi naquela confusão, naquela emboscada que fizeram para você, naquela calúnia que levantaram. Nós temos um Deus que nos ama e que está disposto a abrir para nós um caminho no meio do mar. Se você veio para Jesus, é porque o que você estava vivendo não lhe servia. Então não volte atrás. Não volte atrás. Quem olha atrás, ele pode ser seduzido pela velha vida, seduzido por aquilo que ele já deixou, que ele já considerou ruim, que ele já considerou mal. Olhe para frente. Olhe para tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Este tempo, para quem tem Deus na vida, ainda que seja um tempo difícil, eu vou lançar uma palavra profética sobre a sua vida, para você que teme a Deus.
este tempo é um tempo de milagres. Este tempo é um tempo de milagres, é um tempo de portas abertas, é um tempo de graça, é um tempo do manifestar da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. É grande o que o Senhor quer fazer. É grande o que Ele vai fazer. E quando Ele fizer, não deixe de contar o seu testemunho. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidado com o ódio, com os sentimentos ruins. Eles começam pequenos, mas eles vão crescendo no coração. Cuidado. Esta é a primeira lição. A segunda lição é entregar o coração na mão de Deus. A terceira lição é não perseguir os filhos de Deus. Não persiga o filho de Deus, não persiga ninguém. Ama o teu próximo, ama o teu semelhante. Não viva para fazer e nem para colecionar inimigos. Não. Creia em Deus, creia nos milagres do Senhor e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Israel temeu ao Senhor, creu no Senhor, e isto é maravilhoso. Eles acreditaram em Moisés, o servo do Senhor. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Mas que bom que você chegou até aqui para poder ouvir isso. Acredite nesta palavra. Esta palavra é a palavra de Deus. O Deus da Bíblia. Ele está disposto a morar no teu coração através do Espírito Santo. Amém? Então que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E que você tenha o desejo de sempre conhecer a palavra de Deus e se alimentar dela, porque ela é alimento para a nossa alma. Jesus Cristo disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe esta palavra. Compartilhe este canal. Este canal se chama No Amor de Deus. E que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fica com Deus. Um forte abraço para você. Creio que saiba quem eu sou. Se está passando aqui casualmente até, eu sou o pastor Beto Padilha, o seu amigo, o seu irmão em Cristo. E se Deus nos permitir, brevemente nos encontraremos num próximo vídeo. Tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço e até lá.